Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Pietroski e eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Experiência essa de como eu comecei a minha carreira como programador. Bom, eu comecei a minha carreira como programador na faculdade de engenharia elétrica. Não trabalhando na área nem nada, mas eu comecei a aprender programação na faculdade de engenharia elétrica. E foi aí que eu percebi que eu não queria ser um engenheiro eletricista e sim um programador. Então, o que eu fiz foi mudar de curso. Obviamente, eu consultei, na época, minha namorada, hoje minha esposa, e falei para ela, eu não estou gostando, né? Na verdade, ela que foi quem percebeu e eu tinha medo de falar para ela e vai que ela falasse não e ficar brava, enfim. Ela acabou entendendo totalmente a minha situação. Ela falou, vai lá e faz o que você gosta. E nossa, foi a melhor decisão que eu fiz. A melhor decisão da minha vida foi ter saído da faculdade de engenharia elétrica para uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, que foi o que eu me formei. E a partir dali eu comecei então a estudar linguagens de programação que pudessem me dar um embasamento legal, que pudessem me abrir o mercado de trabalho, me abrir para o mercado de trabalho. E eu me lembro de ter encontrado Ruby, eu lembro de ver Java, Python, todas linguagens bem legais para começar a carreira. E eu estava convencido de que eu ia estudar Ruby. A comunidade era muito grande, eu lembro de ver muito conteúdo, muita gente falando bem da linguagem, e era Ruby e Rails, Era o framework utilizado com o Ruby que agiliza muito o processo de desenvolvimento com o Ruby. No fim das contas eu fui para o Java. Por quê? Porque eu tenho um tio que é doutor em Java e me convenceu que Java é uma linguagem muito boa para você fazer qualquer coisa. Eu fiquei convencido e comecei a estudar Java. Eu fiz um curso online de Java, fiz, umas 2 a 3 semanas eu fiz esse curso e comecei a me aplicar para vagas como programador. Eu fiz então algumas entrevistas, me apliquei para entrevistas de estágio e comecei a fazer essas entrevistas. A primeira entrevista que eu fiz foi uma entrevista que era para HTML e CSS. Eu lembro que eu não sabia nada de HTML e CSS. E eles me disseram isso só no último estágio. Eram 3 estágios dessa entrevista. E só na última que eles me disseram que era para HTML e CSS. E eles gostaram muito de mim. Então eu fiquei cheio de esperança. Entrei na internet, fiz um curso de HTML, CSS e criei um site. Aí eu criei o site, coloquei o domínio lá na internet, publiquei e eu estava super empolgado e estudando mais, porque eu achei que eles iam me contratar. No fim, eles não me contrataram. Na semana seguinte, eu fiz uma entrevista para uma outra empresa, uma entrevista para uma vaga de estágio, e eu acabei sendo contratado como um CLT. E eu tive a alegria de mostrar o site que eu tinha feito na semana anterior. Eu acredito que esse site agregou em alguma coisa, porque eles viram ali que eu já tinha um conhecimento com HTML e CSS, que de fato eu usei quando comecei a trabalhar nessa empresa. E eu comecei então a minha carreira ali como um programador. E os meses que se passaram foram de muito aprendizado. O Java, ela não é uma linguagem fácil de se aprender, tem muitos paradigmas, mas eu comecei a aprender e gostar da linguagem. Enfim, aí foi altos e baixos, troquei de linguagem algumas vezes, tive que aprender frameworks e ferramentas que eu não conhecia, assim, foi uma batalha bem grande. Mas o que eu queria falar para você? Se você olhar para a minha história, talvez a sua não seja diferente. Eu estava fazendo um curso e mudei, porque eu vi que não era o que eu queria. Talvez você está aí hoje pensando em largar o seu curso porque você não gosta e você simpatiza com o ramo da programação e desenvolvimento e talvez seja esse o passo para você dar. Eu digo para você que se você der esse passo, emprego não vai te faltar. Eu digo outra coisa para você. Tem muito engenheiro por aí que está trabalhando de Uber.
mas eu não vejo programadores trabalhando de Uber, tá? Se você fizer uma pesquisa e perguntar para os Ubers que você vê, pode ser que você ache engenheiro, mas programador não. Tá sobrando vaga de trabalho para programação. E se você começar hoje, você com certeza aí daqui a alguns meses vai conseguir vaga de trabalho, eu garanto isso para você. Você com certeza vai achar alguma coisa. E tem mais, os salários para programador ali, você logo nos primeiros anos você já chega no salário de um engenheiro, se você for bem dedicado. Então é só você começar, tá? E não se preocupe tanto com o tempo. Eu, quando comecei a estudar programação, eu já tinha um embasamento da engenharia, mas o que eu aprendi de engenharia, assim, em uma semana eu aprendi no mesmo curso de Java que eu fiz online. Eu não precisava ter o conteúdo que eu tive da engenharia. É muito superficial a programação da engenharia. Então não se preocupe, se você começar hoje, daqui uns 3 meses aí, se você for bem dedicado, né? Vai de cada um, obviamente, você já consegue aí um trabalho, não tenho dúvida disso, tá? Então eu compartilhei essa história com vocês, eu espero que você tenha gostado. Eu digo para você, se você quiser começar alguma coisa, eu tenho no meu canal do YouTube um curso gratuito para você começar a programar com JavaScript, HTML, também ali um pouquinho de CSS. Tem bastante conteúdo, você pode começar por lá, você vai ver que você vai gostar bastante. Eu escrevi um livro para você que quer começar a programar e eu quero te dar essa oportunidade hoje de você baixar esse livro. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o livro e você pode baixar e começar os seus estudos hoje, tá bom? Não esquece de curtir, se inscrever, tá? E deixe os seus comentários para eu saber aí um pouquinho da sua história para a gente começar essa caminhada juntos, tá bom? Um abraço para você e até a próxima.